Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao tutorial do software Waka. O Waka é um software para projetos de instalações elétricas residenciais desenvolvido pela Ocalev. Atualmente, ele está em fase de desenvolvimento e de testes, mas pode ser acessado no endereço waka.ocalev.com.br. Depois de você se cadastrar no site, você clica na opção Novo Projeto. E então, uma área de desenho irá surgir. Na parte superior da tela, você pode editar o nome do seu projeto. Por exemplo, vou colocar aqui como Minha Casa. Ok? Logo abaixo do nome, você verá uma barra de ferramentas com todas as funcionalidades que serão utilizadas para elaborar um projeto no Waka. A primeira ferramenta é a de criar um compartimento. Com ela, você cria um cômodo ou compartimento retangular, ok? Vamos selecionar aqui. Percebam que a ferramenta ela fica destacada em cinza quando está ativada. Tá? Então, para criar um compartimento, você clica, mantém pressionado e arrasta. Tá certo? Vejam que as cotas elas aparecem em centímetros aqui. Você pode também ajustar o compartimento. Para mover um compartimento inteiro, basta você clicar em uma parte interna dele e mover. Notem que, se você clicar aqui no canto e tentar arrastar para aumentar proporcionalmente, isso não vai funcionar. Tá ok? Então, você deverá clicar em cada uma das paredes. Vamos criar um novo compartimento aqui ao lado. Percebam que o Waka, ele une automaticamente as paredes aqui, certo? Você pode também utilizar a rolagem do mouse para aproximar ou afastar elementos aqui da área de desenho, tá certo? E para remover o compartimento, existem duas formas. A primeira delas é você clicar na parte interna do compartimento e utilizar a tecla Delete do seu teclado. A outra forma é você selecionar o compartimento e utilizar a lixeira que fica aqui na barra de ferramentas. Ok? Uma coisa que você deve evitar no Waka é a criação de compartimentos sobrepostos. Por exemplo, quero criar uma sala e um quarto ao lado da sala, mas vou colocar aqui. Ok? Então, a sala e o quarto. Esses compartimentos aqui, eles estão sobrepostos, tá certo? Então, isso você precisa evitar. Então, o correto é sempre posicionar os compartimentos um ao lado do outro, assim. Tá ok? Vejam que, ao criar um compartimento, outras ferramentas elas ficam ativadas aqui na barra de ferramentas. Então, a primeira delas é a funcionalidade de canto. Essa aqui. Com ela, você pode criar outros formatos de compartimento. Tá certo? Aqui. Ok? Então, vamos criar agora um compartimento em formato de L, que é muito utilizado em instalações elétricas residenciais. Então, para isso, você vai precisar criar um compartimento. Depois, você cria dois cantos em uma das paredes. Selecione uma das extremidades e arraste. Tá ok? E depois basta você fazer o ajuste. Tá certo? Notem que o Waka ele ajusta automaticamente o canto para um ângulo de 90 graus. Tá ok? Além do canto, outros botões como porta, janela e abertura, elas ficam ativadas aqui na barra de ferramentas. Então, você pode criar uma porta, tá ok? Arrastar. Olha aqui, pessoal. Percebam que uma porta voltada para a parede é um pouco estranha. Então, se você quiser rotacionar essa porta, você vai precisar fazer o seguinte. Selecione a porta, arraste para perto de uma das paredes.
e então a porta ficará rotacionada. Tá? Lembrando, pessoal, que o software ainda está em desenvolvimento. Então, essa funcionalidade vai ser corrigida nas versões futuras, tá ok? Você também poderá redimensionar a porta, ok? Vamos criar agora uma janela. Da mesma forma, você pode redimensioná-la. Podemos criar uma abertura aqui, tá ok? A transição de alguns cômodos, elas não têm portas, mas sim simples aberturas. Então, por isso que existe essa funcionalidade de abertura para representar esses elementos na planta baixa, tá? Então, por exemplo, uma transição de uma copa para uma cozinha. Uma outra ferramenta muito útil é a de cota, ou medida, para você medir o comprimento. Ao selecionar a cota, vão aparecer uns pontos vermelhos na tela, que você pode ligar. Então, por exemplo, vamos medir aqui a distância entre a janela e a parede. Tá ok? Daqui para a porta, para a parede. Tá ok? Gente, então essas são todas as funcionalidades para o desenho de uma planta baixa no Oca. Todas elas são pensadas para tornar o seu desenho rápido e o mais simples possível, diferente de outros softwares comerciais, tá certo? Então tá. Agora vamos criar uma planta baixa de 5 compartimentos. Vamos criar aqui uma sala, okay. Um quarto, um banheiro, uma cozinha e um corredor. Ok? Vamos inserir as portas. Okay. Olha aqui, pessoal, vamos utilizar aquela dica de rotacionar a porta, já que a porta ficou voltada para a parede, então eu arrasto perto da parede e ela rotaciona, tá ok? Vamos posicionar as janelas. Como aqui é um banheiro, pessoal, normalmente os banheiros têm janelas menores, são chamados basculantes. Então, vamos diminuir aqui o tamanho. Ok? Vamos adicionar a abertura aqui no corredor, porque não quero uma parede. Pronto. E aí você pode pensar aqui, por que eu não fiz um compartimento em L da sala para o corredor, por exemplo? Assim, né? Aqui. Por exemplo, assim. Né? Nesse caso, pessoal, você vai estar misturando compartimentos de funcionalidades diferentes, tá? Funcionalidade de uma sala com uma funcionalidade de um corredor, elas são diferentes. Então, isso não vai fazer sentido para o Oca, tá certo? Então, vamos excluir e manter o de cima. Tá? Então, é isso. Percebam a agilidade no processo de desenho, tá? Finalizada a planta baixa, agora vamos finalmente partir para o projeto elétrico. Esse botão aqui de posicionamento automático de cargas vai posicionar automaticamente os pontos de luz, tomadas e interruptores, ok? Esse posicionamento automático ele é feito com base no número mínimo estabelecido pela NBR 5410, tá ok? Vejam que as lâmpadas elas são posicionadas
no centro dos compartimentos, tá? Reparem que a posição inicial dos pontos de tomadas ela é aleatória, por enquanto. Então, você deverá fazer um ajuste nos pontos de tomadas, de interruptores, tá ok? Vamos lá. Ok? Você também pode inserir novos pontos de tomadas, lâmpadas e interruptores utilizando essas ferramentas aqui na barra de ferramentas. Então, vamos inserir aqui algumas tomadas. Ok? Lembrando, pessoal, que hoje o Oca ele permite apenas um interruptor por compartimento. Mas essa limitação ela vai ser corrigida também, tá ok? Vamos inserir mais uma lâmpada. Certo? Então, depois do posicionamento automático das cargas, vamos posicionar o quadro de energia, tá? O quadro, geralmente, ele é posicionado no centro de cargas da sua residência. Então, por exemplo, se a sua residência tiver mais tomadas para o lado esquerdo, o quadro vai ficar voltado mais para o lado esquerdo. Vamos verificar aqui. Olha aqui, pessoal. Eu quero modificar a posição desse quadro, vou colocar aqui no corredor. Tá ok? Então, depois disso, nós podemos traçar os eletrodutos automaticamente utilizando esse botão aqui, de posicionamento automático de eletrodutos. Essa ferramenta, ela busca uma otimização dos cabos que serão gastos e também a quantidade de eletrodutos. Então, é com base nesses eletrodutos que será traçada toda a sua fiação, tá ok? Após esse processo, podemos gerar também uma estimativa de orçamento para esse projeto, tá ok? Nesse botão aqui de orçamento. Quando você clica, são exibidas as quantidades de cabo, tá certo? Em metros, e uma estimativa de preço também, tá ok? Além disso, temos o quadro de cargas, nesse botão aqui, exemplificando os circuitos de tomadas e iluminação, por exemplo. Temos aqui a seção, disjuntor, tensão, a potência, tá ok? E ao final do projeto, você também pode imprimir aqui com esse botão de impressão, tá ok? Percebam, pessoal, a facilidade em fazer projetos elétricos no Oca, né? Então é isso. Muito obrigada pela sua atenção, tá ok? Entre e curta a nossa página no Facebook para ter mais notícias sobre o Oca e também para entrar em contato com sugestões, dúvidas ou serviços, tá ok? Muito obrigada pela atenção.